Boa tarde novamente. Vamos dar início, então, ao nosso bate-papo de hoje. Primeiro, estão ouvindo perfeitamente aí? Está tudo certo? Assim, professor, tudo beleza. Beleza. Pessoal, antes de dar continuidade aqui ao nossa programação, vamos só fazer um comentário rápido aqui, se vocês acharem que é necessário, senão a gente passa adiante, né? Sobre aqueles exercícios que eu tinha colocado na aula passada. A gente resolveu um ou dois aqui, aí nós deixamos alguns por conta aí de vocês darem uma olhada, que era o exercício 3, o exercício 2, 3, coisa assim. Enfim, vocês tentaram resolver, tem alguma dúvida? Seria necessário a gente fazer aqui uma solução e comentar? O que vocês me dizem? O exercício é o 3. Tá, estão vendo a apresentação aí? Sim, professor, eu pelo menos estou vendo. Então, beleza. Então, olha o que ele fala aqui, ó, vamos lá. Use as atividades para calcular a concentração de íons hidrônio em uma solução de ácido nítrico, 0,120 mol por litro, que também tem cloreto de sódio 0,050 mol por litro. Qual o erro relativo percentual provocado por desconsiderar as correções devido às atividades? Ou seja, qual o erro que se comete se você fizer o cálculo pela concentração e, consequentemente, não levando em consideração a presença do cloreto de sódio e considerando a presença do cloreto de sódio, e aí você vai, então, através da força iônica, do coeficiente de atividade, né, fazer o cálculo da atividade, que é a concentração total, né, de partículas presentes, e, enfim, depois avaliar a diferença de pH em cada uma dessas situações. Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu parar a apresentação aqui. Se eu calcular, né, desconsiderando a presença do cloreto de sódio. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Muito bem. Se eu tenho ácido nitroso, HNO2, né, na concentração 0,120 mol por litro, na verdade o problema diz que você tem uma solução contendo ácido nitroso na presença de cloreto de sódio 0,050 mols por litro. Muito bem, né? Com um Ka de 7 vezes 10 a menos 4. Muito bem. A concentração inicial de ácido nitroso, 0,120, certo? E nesse instante eu considero então que eu não tenho, um instante exatamente anterior à ionização, não tenho nada de H+ e NO2-. Aí eu tenho o processo de ionização, onde uma parte X do ácido nitroso, né, vai se ionizar formando H+ e NO2-, como a proporção é de 1 para 1 para 1. Então eu vou ter a formação de X mols de H+ e X mols de NO2-. E a partir do instante em que o sistema entra em equilíbrio, ou seja, a partir do momento em que as velocidades da reação direta e inversa se igualam, eu teria então como moléculas de HNO2, né, 0,120 menos X, que ionizou. Aqui eu não tinha nada, eu vou ter X mols por litro e X mols por litro. Certo? Muito bem. Vamos lá. Qual é a relação entre a constante e estas concentrações? Bom, pela lei da ação das massas, né? Eu sei que o Ka é igual à concentração dos produtos pela concentração dos reagentes, certo? O Ka, 7 vezes 10 a menos 4, que é igual a H+
no equilíbrio x mols por litro, NO2 também x, então vai ficar tudo em função de x, né? E 0,120 menos x de HNO2. Bom, para não ter que calcular o delta, né? Então vamos lá. Então, para não ter que calcular delta e achar as raízes aqui, eu vou considerar que esse valor x próximo do 0,120 é muito pequeno, né? Uma vez que a constante é 10 a menos 4, e vou, né, fazer o cálculo desprezando esse valor. Lembrando, pessoal, que essa é um ato meio corriqueiro de se desprezar esse valor x perto de 120, mas nós temos que tomar cuidado com algumas situações, né? Quer dizer, à medida que essa constante vai aumentando, vai se aproximando da unidade, ou que essa concentração vai diminuindo, muitas vezes eu não posso simplesmente desprezar esse x aqui, né? Tem que lembrar disso porque eu posso ter aí um erro considerável, tá? Então, eu calculo desprezando o x, posso fazer uma análise do grau de ionização que isso daria, né? Se estiver abaixo de 5%, tudo bem. Então, assim, fazendo essa aproximação, né, eu teria então que x² seria igual a 7 vezes 10 a menos 4 vezes 0,120. Quanto que vai dar isso? Só um pouquinho. 7 exponencial menos 4 vezes 0,120. 8,4 vezes 10 a menos 5. Portanto, né, x, que é igual à concentração de H+, de acordo com a nossa expressão, né, seria a raiz quadrada disso, igual 9, vou aproximar, vamos deixar aqui 165, vezes 10 a menos 3, e portanto eu teria um pH de 2, aproximando aqui para duas casas, 2,04. Perfeito? Muito bem. Então, esse é o cálculo que a gente costuma fazer de uma forma corriqueira, até desprezando, né, a presença de outros eletrólitos, ou seja, em função da concentração das espécies envolvidas no equilíbrio aqui, diretamente a constante. Ok. Agora, se nós formos considerar a presença do cloreto de sódio, né, nessa solução, né, aí eu passo a trabalhar com a atividade dos íons H+ e NO2-, né, para calcular o valor da concentração de H+, e, consequentemente, o pH. Né? Ou seja, vejam só, voltando aqui. Né? Se eu tenho ácido nitroso, e ele é um ácido que tem uma constante 10 a menos 4, eu tenho em solução uma concentração de H+ e NO2-, pelo meu cálculo aqui, olha só, é de 9,1 vezes 10 a menos 3 mols por litro. Ou seja, a concentração de H+ seria 0,09165, se eu, né, colocar aqui os decimais, convertendo aqui a potência de 10, né, nos decimais. Muito bem. É uma concentração de H+ e NO2-, né, que próxima à concentração de Na+ e Cl- aqui, né, ela é bem 10 vezes, está na ordem de aqui 10 a menos 2, aqui 10 a menos 3, 10 vezes menos, certo? Então, haveria uma contribuição, sem dúvida, mas eu vou então, para calcular a força iônica, eu vou considerar a concentração de NaCl, porque é muito maior, certo? Essa contribuição aqui não vai alterar significativamente a força iônica do meio. De modo que eu vou então
calcular a força iônica em função do NaCl, que está totalmente dissociado aqui na forma de Na mais Cl-, ou seja, se eu tenho 0,050 mol por litro de NaCl, eu terei também 0,050 mols por litro de Na+, de íons Na+, de cátions Na+, 0,050 mols por litro de ânions Cl-. Né? A força iônica, né, seria meio da soma dessas concentrações vezes as cargas ao quadrado. Então, a gente, na verdade, nesse caso, como é 1 para 1, a gente já sabe qual vai ser o resultado, mas seria então 0,050 do Na+, vezes a carga mais 1 ao quadrado, mais 0,050 do Cl- vezes menos 1 ao quadrado, então 1, né, dividido por 2, né, vai dar então, desculpa, 1 não, 0,1, né, 0,05 mais 0,05, 0,1, dividido por 2, a minha força iônica, né, como é esperado, é igual a 0,05 mols por litro. Bom, com essa concentração efetiva de espécies em solução, eu vou lá para a minha tabela e vou consultar os coeficientes de atividade. Mas coeficiente de atividade de quem? Ora, qual é o equilíbrio que eu preciso calcular, que eu vou usar para calcular a concentração de H+? É esse aqui, ó. H+, mais NO2-, cujo Ka, a gente já viu, é 7 vezes 10 a menos 4. Né? Eu já sei, então, por essa expressão, né, que o Ka seria igual, deixa eu ver se consegue colocar aqui, a atividade dos íons H+, vezes a atividade dos íons NO2- pela atividade do HNO2, essa seria a concentração em função da atividade das espécies. Portanto, pessoal, essa expressão, quando eu comparo com esta, né, o que está mudando? Né? O que está mudando é que a atividade dos íons H+, vezes a atividade dos íons NO2- sobre a atividade do HNO2, né? A relação disso com a concentração, como é que seria? Seria o coeficiente de atividade de H+, vezes a concentração de H+, que multiplica a atividade do NO2-, é o coeficiente de atividade do NO2- vezes a concentração do NO2- sobre o coeficiente de atividade do HNO2 vezes a concentração do NO2. Essa é a relação entre essa expressão e a anterior que eu mostrei para vocês. De modo que eu preciso de quem? Eu preciso consultar na tabela os coeficientes de atividades do H+, nesta força iônica de 0,05, certo? E do NO2- também em 0,050. Ok? Então, ó, vou buscar aqui rapidamente naquela tabelinha que eu mostrei para vocês na aula anterior. Ó, numa concentração de 0,05, o coeficiente de atividade dos íons H+ é de 0,85. E o coeficiente de atividade dos íons nitrito, NO2-, deixa eu achar aqui, é NO2-, 0,81. Correto? Então, o meu cálculo em relação àquele anterior que eu tinha mostrado para vocês aqui, aliás, aqui, ó, né? O que está mudando? Está mudando que aqui agora, na minha expressão, aparecem, né, os coeficientes de atividade. Perfeito? Então, vamos lá. Substituindo, então, para fazer o nosso cálculo aqui. O Ka é 7
vezes 10 a menos 4. Muito bem. O coeficiente de atividade do H+, é 0,85. A concentração de H+, é X. Vezes o coeficiente de atividade do NO2-, que é 0,81. E a concentração do NO2- também é X. Certo? Sobre o coeficiente de atividade do HNO2 multiplicado pela concentração de NO2. A concentração de NO2, a gente já tinha visto aqui, né, é 0,120 menos X. E o coeficiente de atividade do HNO2, pessoal, qual seria? Aí é só lembrar o seguinte, HNO2 é uma molécula, certo? Qual é o coeficiente de atividade para uma molécula, né, uma vez que a força iônica vai ser 0? A expressão, a equaçãozinha de Debye-Hückel, né? Ó, menos log do coeficiente de atividade da espécie X é igual a 0,51 que multiplica Zx ao quadrado vezes a raiz da força iônica sobre 1 mais 3,3 alfa, que é o diâmetro da partícula, que multiplica a raiz da força iônica. Veja, se a força iônica do meio, né, se eu não tenho íons, se eu estou pensando na molécula, se a força iônica é 0, né, esse produto todo aqui vai ser 0. Ou seja, quem é o coeficiente de atividade? O coeficiente de atividade vai ser menos log de 10 elevado a 0. Ou seja, o coeficiente de atividade é 1. Então, sempre que eu tiver uma molécula, o coeficiente de atividade será a unidade. Certo? Então, o meu cálculo agora mudou um pouquinho, né? Quer dizer, eu vou ter agora o quê? Que x² é igual a 7 vezes 10 a menos 4, que multiplica, novamente, aproximando aqui esse x, que eu vou considerar que está tendendo a 0, né? Ou seja, muito pequeno, perto dos 120. Então, 7 vezes 10 a menos 4 vezes 0,120, dividido por esse produto aí, 0,85 vezes 0,81. Ou seja, x² igual, vamos fazer essa conta aqui, 7 exponencial menos 4 vezes 0,120. Professor, dá 1,22 vezes 10 a menos 4. Beleza. E a raiz disso? 0,01104. Ok. Então, vejam, se a minha concentração, se o x, né, é 1,104 vezes 10 a menos 2, que é a concentração de H+, de acordo com a nossa expressãozinha aqui, né? Então, eu vou poder dizer que o pH agora será igual a quanto? Menos log disso. Quanto que deu? 1,95. 1,95. 95. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Resumindo a história aqui, né? O que nós temos é isso aqui, ó. Quando eu desprezo a presença do NaCl na minha solução, ou desconsidero, né, eu tenho um pH de 2,04, né? Quando eu considero a presença do NaCl, ou seja, eu calculo em função da atividade, o pH 1,95. Né? Quer dizer, qual é o erro relativo cometido, né, com essas duas maneiras de executar o cálculo? Né? Vamos lá, deixa eu aproveitar esse espaço aqui. O erro relativo, lembrando, é o erro absoluto pelo valor verdadeiro, né? Eu considero que o valor obtido pela atividade é o verdadeiro, então o erro absoluto seria
o valor medido, que é 2,04, menos o valor verdadeiro, que é 1,95, dividido por 1,95. E expresso isso em porcentagem. Então, qual seria o meu erro relativo aqui, nesse caso? 461. 4, 4,61. 4,61%. Então, esse é o valor que eu deveria obter. Se eu não considerar a presença do NaCl, eu vou obter esse valor que é maior. Então, eu estou cometendo um erro para mais. Por isso que é positivo o resultado aqui. Ó. Certo? Só vamos fazer aqui mais uma observação antes da gente dar sequência. Presta atenção. Bom, a gente já comparou os valores de pH. Mas vale a gente olhar aqui, para os valores de H+. Obviamente que um pH menor tem uma concentração de H+ maior. A gente vai, inclusive, discutir bastante sobre isso. Aquele artigo que eu encaminhei para vocês, né, se vocês tiverem condições de dar uma olhadinha nele, se não deu uma lida, ele é muito interessante porque ele faz exatamente um histórico da evolução do uso da escala de pH, essa forma de medir a concentração de íons H+ no meio, né, em função dos acontecimentos, né, das descobertas e dos estudos que foram feitos. Né. E lá é bem colocado, de uma forma bem clara que essa escala que nós utilizamos hoje de pH, né, que é extremamente prática e comum, corriqueira, todo mundo está muito acostumado com ela passou por um período de aceitação. Né? De início não havia muita concordância entre os membros da comunidade de que essa era a melhor forma de expressar, justamente por essa análise paradoxal, né? Quer dizer, se a concentração de H+ aumenta, o pH diminui. Não, observem aqui, uma concentração 0,09, ou seja, 9 vezes 10 a menos 3, o pH é maior. Uma concentração 1 vezes 10 a menos 2, certo? Tem um pH menor, ok? Bom, analisando, além dessa questão de simplesmente mostrar o erro que se comete quando se despreza o uso da concentração efetiva ou total em detrimento da concentração analítica, né? Veja, a gente sabe que o que vai acontecer é que sempre que houver um íon presente, eu vou ter um coeficiente de atividade atuando, né? E, consequentemente, esse valor é menor que 1, né? Essas concentrações elas vão sofrer esse impacto, ou seja, a concentração de H+ aqui aumentou. Então, pessoal, num exemplo que nós fizemos, inclusive, aqui na aula passada, de solubilidade, o que nós percebemos? Que a solubilidade na presença de um sal estranho aumentou. Estão lembrados? Ou seja, o fato de eu acrescentar uma espécie... Vamos voltar aqui no exercício. Essa espécie, o NaCl, ele é totalmente estranho ao equilíbrio. Certo? Mas ele tem um efeito sobre o equilíbrio. Qual é esse efeito? De uma forma, pensando no princípio de Le Chatelier, né? Pensando que as espécies presentes podem perturbar o sistema. Como que esse íon está perturbando? Ele está fazendo com que esse equilíbrio aqui, sofra um deslocamento para onde? Para a direita, né? Quando eu falei para vocês, a concentração de H+ aumentou quando eu considerei a presença do NaCl, significa que eu estou deslocando esse equilíbrio para a direita. Ou seja, em outras palavras, a adição dessa espécie com cargas aumenta o grau de ionização desse ácido. Então, na realidade, pessoal, a gente costuma enfocar a questão
da força iônica do meio e, consequentemente, da atividade das espécies, de uma forma a concluir que, para que a gente, que esse é um efeito danoso, um efeito, digamos assim, que perturba a situação, atrapalha e provoca a necessidade de um cálculo um pouquinho mais trabalhado, certo? E que, para evitar isso e fazer de uma forma mais simples, né, o que a gente deve controlar, então, para usar essa expressão e não essa? Né? A gente deve fazer o quê? Deve trabalhar com soluções o mais diluído possível, certo? E evitar a presença de outras espécies iônicas. Tá, isso é uma conclusão? Sim. Normalmente, essa é a conclusão que é apresentada quando se fala desse conteúdo. Por outro lado, eu posso ter uma outra conclusão. Qual é a outra conclusão? A conclusão é que um íon estranho, ele tem uma importância nos meus equilíbrios, né? Qual é essa importância? Ele faz com que esse equilíbrio aqui, ó, desloque para a direita. Se eu tiver a necessidade desse deslocamento sem remover H+ ou nitrato, ou sem ter que alterar a concentração de ácido nítrico, eu posso fazer isso até uma certa lógica, né? Tem limites, né? Não é assim, desloca totalmente o equilíbrio. Eu consigo deslocar uma parte, simplesmente adicionando uma espécie em comum. É o que a gente chama de efeito salt-in, salt-out, né? Então, na solubilidade, se eu quero melhorar a solubilidade de um eletrólito, então eu tenho lá, por exemplo, no exercício que nós falamos lá, era sulfato de bário. Eu tenho uma solubilidade baixa do sulfato de bário, certo? Eu preciso trabalhar com sulfato de bário por algum motivo. Eu quero que a solubilidade seja um pouco maior. O que eu posso fazer? Eu posso mexer na temperatura? Posso, mas eu posso adicionar um íon estranho. E assim eu aumento a solubilidade. Ok? Então, é só um alerta para que vocês, quando forem discutir ou apresentar essa questão da concentração e da atividade, qual é o mais indicado, né? É importante lembrar que a atividade não é só uma forma de complicar o cálculo, tá? É uma maneira que nós temos também de interferir no equilíbrio, deslocando o equilíbrio, de repente, num sentido, né, que eu não conseguiria simplesmente por uma alteração aí física, ou se eu não quiser mexer nessas concentrações, ou se eu não quiser colocar um íon comum, ou retirar um íon comum, né, eu posso sim ter esse efeito pelo auxílio de um eletrólito estranho ao equilíbrio, e aí, obviamente, vou ter um pouquinho mais de trabalho, sim, mas eu posso fazer esse cálculo tranquilamente, né? Não é nada, gasta um pouquinho mais de tempo e caneta, mas não é nada, assim, né, tão complexo, ok? Então, eu só queria fazer essa observação, porque a gente normalmente tem o hábito de dizer o seguinte, vamos resolver esse problema e trabalhar de uma forma mais simples, que é essa aqui. Tá, como? Trabalha com solução diluída. E evita a presença de eletrólitos. Tudo bem, é uma saída, é um caminho, mas também tem um benefício, tá? Não é só essa questão, digamos assim, né, indesejável. Eu posso usar, sim, né, essa expressão aqui, para que ela me ajude numa situação específica aí que eu tenho interesse. Tá entendido, pessoal? Tranquilo? Beleza, professor. Estão vendo aí esse meu PDF? Nosso próximo conteúdo aqui é exatamente falar um pouquinho sobre as constantes de equilíbrio e os fatores que afetam as constantes, para finalmente entrar aí na discussão ou na revisão, né, dos equilíbrios específicos, né? Equilíbrio ácido-base, equilíbrio precipitação, equilíbrio de complexação, né? De modo que a gente reveja aí esses conceitos. Bom, com relação à constante de equilíbrio, vamos falar aqui bem rapidamente, só para recordar. Deixa eu parar aqui um pouquinho. A gente está, inclusive, aqui fazendo,
né, alguns exercícios, e falando sobre a aplicação, né, da expressão da constante, que é uma expressão obviamente usada aí a todo momento, em todas as áreas da química, extremamente importante, como a gente já sabe de longa data, né? Que é o resultado do avanço daquela sequência de acontecimentos, ou de descobertas, ou de descrições feitas a partir de Arrhenius, lá atrás, em 1800, né? E alguma coisa, século 19, né? Então, assim, como eu estava falando, né, o uso atual é muito corriqueiro, a gente muitas vezes não para pensar de onde vem, né? Não para discutir ou para avaliar como evoluiu, a rapidez com que isso evoluiu, certo? Então, é por isso que eu acho que é interessante a leitura daquele artigo, e eu acho que todos devem dar uma olhadinha, porque traz bem claramente essa situação. Bom, e aí, a partir daí, né, vamos lá novamente aqui no nosso esqueminha aqui de rascunho, né, nós vamos então falar um pouquinho sobre a proposta de Gutenberg, né, e Woj, que fala sobre a lei da ação das massas. Que é de onde a gente retira aquela expressão, né, extremamente importante para o nosso dia a dia aqui, que é, se eu tenho uma reação genérica, né, de A mols de um reagente A com B mols de um reagente B, formando C mols de um produto C e D mols de um outro produto D, né, há uma relação entre essas espécies em diferentes instantes do processo, né, de formação desse equilíbrio. Inicialmente, o que se tem é apenas a reação direta, uma velocidade inicial aqui, uma velocidade direta, que eu represento pela primeira setinha que está indicando o sentido da direita, né? Então, se eu tiver aqui, no instante inicial, que é aquele anterior à formação dos produtos, né, uma certa quantidade de N1 mols do reagente A, N1 mols do reagente B, eu não tenho nada de produto por enquanto, certo? Em seguida eu tenho a reação, e aí uma parte desse N1, né, começa a reagir com uma parte desse N1 de B e formar produtos C e D, certo? Dependendo, né, de como essa reação se dá, eu vou dizer aqui, X mols de A, né, consome, ou melhor, vou botar aqui A vezes X, B, X de B, e vai formar C e D, né? Bom, a partir do momento que eu tenho produtos presentes no meu sistema, a partir de um determinado instante, eu começo a ter o sentido inverso da reação, né? Então, a velocidade direta é a velocidade inversa, de modo que, num determinado momento, essas velocidades da reação direta e da reação inversa vão se igualar, de modo que, a partir desse instante, as concentrações das espécies presentes, reagentes e produtos, tornam-se constantes. Por quê? Porque o tempo que eu gasto para converter o reagente no produto é igual ao tempo que eu gasto para converter o produto em reagente, de modo que as concentrações, esse equilíbrio ele é dinâmico, elas estão mudando, só que o valor final é sempre o mesmo. Ou seja, no sistema em equilíbrio, eu teria aqui uma quantidade N1 menos AX aqui, N1 menos BX, uma quantidade C e D aqui, certo? E essas quantidades não se alteram mais. De modo que eu posso, então, né, achar uma relação entre essas quantidades e o meu equilíbrio, certo? Que é dado pela constante de equilíbrio em função das concentrações, que a gente expressa, que é a lei da ação das massas, dessa maneira, que vocês conhecem bem,
certo? E é a partir dessa relação que nós, então, fazemos uma série de considerações de como o meu equilíbrio vai se comportar, né? Uma vez que esse valor aqui eu posso encontrar através de análises termodinâmicas, né? Dos estudos físico-químicos. E aí eu tenho o valor dessa constante de uma forma, né, fácil, direta. Muito bem. Colocando isso em termos, diagramando isso, né, em termos de um gráfico, eu poderia colocar o seguinte, né? O que acontece? Se eu colocar aqui uma relação concentração-tempo, né? No início eu tenho apenas reagentes e à medida que o tempo passa, a concentração dos reagentes vai diminuindo porque eles estão sendo convertidos em produtos, né? No tempo T0 eu não tenho produtos, né? E com o passar do tempo esses produtos começam a ser formados, essa concentração começa a aumentar, né? E eu considero como sendo o tempo de equilíbrio o instante em que esses valores, né, tornam-se constantes, ou seja, o tempo continua passando, mas o valor é o mesmo, certo? E assim por diante. Então, isso se dá quando a velocidade da reação direta, né, torna-se igual à velocidade da reação inversa. Muito bem, pessoal. Então, isso aqui é algo bastante, né, corriqueiro e está super entendido por todos. Obviamente, a gente usa esse tempo todo. Mas, como que a gente vai, no nosso dia a dia, aproveitar essa lei de ação de massas, né, para melhorar o rendimento dos nossos processos no laboratório? Acontece que essa expressão aqui, né, de uma equação genérica, ela sofre influência de fatores que são as próprias concentrações de reagentes e produtos, além de temperatura, certo? Pressão. Ou seja, se eu altero o valor da temperatura, ou a pressão, ou as concentrações, eu tenho consequências, né, nessa representação aqui, ó, dessas setinhas. E isso é o que a gente comumente fala sobre a influência dos fatores, ou seja, o princípio de Le Chatelier, que diz o quê? Que a tendência desse equilíbrio é sempre se deslocar ou num sentido ou no outro, que só tem duas possibilidades: ou é reagente ou é produto, certo? Todas as vezes que um fator externo perturba o meu equilíbrio. Ou seja, se eu coloco um íon comum ou uma espécie comum, eu tenho uma influência e o meu equilíbrio vai tentar minimizar essa perturbação. Então, se eu adiciono um reagente, ele desloca no sentido do produto, de modo que a relação mantenha-se constante. Se eu adiciono o produto, eu vou ter um deslocamento no sentido do reagente com o mesmo objetivo. Ou seja, o sistema, uma vez equilibrado, ele tende a manter esse equilíbrio, mesmo quando é momentaneamente perturbado. Certo? Ou seja, o deslocamento, ele busca uma nova posição de equilíbrio. Correto? Quando eu altero a temperatura, eu também posso ter um deslocamento ou no sentido do reagente ou do produto, dependendo da característica de ser um processo que libera calor ou um processo que absorve calor, né? A pressão já é um pouco mais limitada, porque o efeito de alteração de pressão é basicamente quando eu tenho um equilíbrio no estado gasoso, ou quando estou eventualmente produzindo ou consumindo um vapor, um gás, né? Formando um vapor ou consumindo um gás. Então, são casos mais restritos. Mas, em geral, né, concentrações. E aí, a gente acabou de ver aqui na aula anterior, no exercício anterior, que mesmo espécies estranhas ao equilíbrio provocam efeitos
né, de deslocamento. Então, é nesse sentido que essa equação e essa relação que nós, né, temos aqui graças ao Gutenberg, né, aos trabalhos de Gutenberg, são muito importantes no nosso dia a dia. Muito bem. Voltando a falar um pouquinho do Arrhenius, né? A gente falou sobre os eletrólitos. Eu falei, pessoal, tem duas teorias, né? Tem uma teoria de Arrhenius e tem uma teoria mais moderna que é de Debye-Huckel, né? E o estudo de Arrhenius ele é extremamente importante, por quê? Porque ele demonstra que moléculas dessas espécies que ele chamou de ácido, né, elas são neutras, mas à medida que você faz uma diluição dessas substâncias em água, quanto mais diluída ela estiver, mais essas moléculas sofrem um processo que a gente chama de ionização. Correto? E aí é um gráfico que eu mostrei para vocês. Deixa eu ver se eu... Aqui. Ó. Ver se a gente consegue visualizar aqui. Observem, né? Aqui, ó, é aquele gráfico que a gente desenhou outro dia. Concentração por condutividade, né? Então, nós vimos o seguinte, ó. Os ácidos fortes, como HCl, né? Hidróxido de potássio, uma base forte, KCl, que é um sal solúvel, né? Eles têm uma condutividade praticamente constante, olha aqui, ó, e bastante elevada, numa concentração de 10 a menos 2, 10 a menos 3, né? Nessa ordem, veja, o ácido acético, que é um ácido fraco, o hidróxido de amônio, que é uma base fraca, ele praticamente não tem condutividade nenhuma. Veja onde está aqui a curva do ácido acético. Ó. Praticamente zero no eixo da condutividade. Mas, à medida que essas substâncias são colocadas em água, ou seja, são diluídas, há um aumento significativo nessa condutividade. Por quê? Porque essa molécula está sofrendo um processo que Arrhenius, né, descreve como sendo a ionização, que é o nosso tema hoje aqui. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Que isso é muito importante nos nossos trabalhos de laboratório. Então, vamos lá. Segundo Arrhenius, isso lá em 1880 e pouco, né? Ou seja, faz um tempinho já, mais de 100 anos, né? Ele descreve lá os ácidos como sendo as substâncias que em solução aquosa produzem os prótons H+, né? E as bases em solução aquosa, os íons OH-. Muito bem. Como vocês devem ter olhado naquele artigo, né, Arrhenius sofreu uma série de críticas também, porque ele limitou essa definição ao meio aquoso, né? Ou seja, em outros meios, né, essa definição não tinha lá a sua validade. Então, assim, o meio alcoólico, né, e assim como vários outros que eram usados na prática em processos fermentativos e assim por diante. Espera um pouquinho, tá? Não sei se é a internet que está oscilando aqui, vamos ver se é melhor. Muito bem, então, o que é importante, o que o Arrhenius nos traz de extremamente importante é que uma espécie molecular, certo, um ácido HA, né, em solução aquosa, produz espécies com cargas, certo? Já havia uma série de estudos com relação à termodinâmica desses processos, e aí a gente tem lá as medidas das constantes, que no caso aqui seria um Ka em função
lei da ação das massas que a gente acabou de falar aqui. E aí, nesse caso, a gente teria uma representação genérica dessa forma, considerando as concentrações e não as atividades. Eu poderia aqui falar de atividades, né, a todo momento. Perfeito? Muito bem, pessoal. O que Arrhenius nos traz até hoje, observem um detalhe importante, ó. Não é o fato de ter a teoria de Bronsted ou a teoria de Lewis, né, que a teoria de Arrhenius perde validade. Tá? Para uma imensidade de situações, principalmente soluções aquosas, Arrhenius se aplica perfeitamente. Tá? Então, tomem cuidado de considerar que às vezes o que Arrhenius propôs está ultrapassado. Não está. Tá? Ele não permite interpretar situações não aquosas, por exemplo. Certo? Ou ácidos e bases que não têm a presença de próton no equilíbrio, mas são ácidos também. Então, é uma limitação, mas não desqualifica a teoria. Ok? Muito bem. O que Arrhenius nos traz de forma bastante importante é que, veja, se eu tenho um equilíbrio aqui, inicialmente eu tenho um N mols de HA, uma quantidade N, eu não tenho nada de H+, e A-. Né? Aí eu tenho o processo de ionização, uma quantidade N1 é convertida em produto. Como a proporção é 1 para 1 para 1, eu vou formar N1 de H+, N1 de A-. E aí, em um determinado momento, as velocidades vão se igualar e o sistema vai entrar em equilíbrio. E aí eu vou ter N menos N1 de HA, N1 de A- e N1 de H+. Perfeito? Muito bem, muito bem. Bom, isso tudo, pessoal, obviamente, quando eu tenho esse processo de ionização aqui, isso aqui está tudo dentro de um mesmo recipiente. Correto? É uma solução. Então, qual é o volume em que o HA está? É o mesmo em que o H+ e o A- está. É o mesmo volume. Está tudo dentro dessa mesma solução aqui. Ó. Se o volume for 1 litro, aqui é tudo 1. Ó. Ka é igual. Qual é a concentração de H+? N1 sobre V. Certo? E a concentração de A- também é N1 sobre V. E a concentração de HA no equilíbrio é N menos N1 também sobre esse V. Ou seja, eu posso simplesmente dizer que é N1, N1, N menos N1, porque o V é o mesmo. Certo? Mas vamos deixar esse V aqui que ele vai ser importante para a gente aqui. De modo que é o seguinte, ó, vamos lá. Eu tenho aqui 3 variáveis, eu quero reduzir essas variáveis aqui. Tá? Qual é a relação entre o N e o N1? Tá? O número de mols que ioniza em relação ao número de mols total. Isso é dado pelo chamado grau de ionização. É exatamente isso aqui, ó. O grau de ionização, o número de mols que ionizou pelo total. Certo? Então, eu poderia dizer então que N1 é igual, fazendo aqui uma jogada matemática, né? Que N1 é igual a alfa vezes N. Então, se eu colocar alfa N no lugar de N1 aqui, minha expressão vai ficar como? Vai ficar assim, ó. K, uma jogada algébrica aqui, estava subindo a palavra algébrica. K vai ser N1, vai ser alfa vezes N sobre V, que multiplica N1. Alfa vezes N sobre V. Dividido por N menos N1, ou seja, N menos alfa N sobre V. Fazendo aqui uma jogada novamente algébrica para melhorar minha expressão, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou simplificar V com V, V dividido por V vai dar 1. Ok? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, esse N eu vou colocar em evidência. O que é colocar em evidência? Eu vou dividir N menos alfa N por N. Ou seja, N dividido por N dá 1. Alfa N dividido por N dá alfa. Certo?
Aqui em cima ficou, ó, alfa vezes alfa, alfa ao quadrado, certo? Que multiplica N sobre V vezes N. E aí eu vou simplificar. Bom, isso aqui é sobre 1, né? Então, se eu dividir, eu vou, né, manter o primeiro e inverter o segundo, eu vou simplificar esse N com este. De modo que a minha expressão Ka vai ficar assim, ó, Ka é igual a alfa ao quadrado, que multiplica. O que é número de mols por volume? Número de mols por volume é a concentração molar, dividido por 1 menos alfa. Essa expressão aqui é uma expressão extremamente importante, porque é a lei de diluição de Oswald, né? Que mostra o seguinte, pessoal. Veja, há uma relação entre a constante, o grau de ionização e a concentração. Certo? Como esse valor é constante, o que eu posso dizer com relação à concentração e grau de ionização? Veja, ó, para eletrólitos fortes, essa é a expressão a ser aplicada. Para eletrólitos fracos, o que eu posso simplificar? Eletrólitos fracos. No eletrólito fraco, o alfa é menor que 5%, né? Então essa subtração aqui, 1 menos alfa, ela tende a 1. Por quê? Porque o alfa é muito pequeno. 2%, 1%, 3%, 3 em 100, certo? 3 em 100 é 0,3 dividido por 100, 0,003, né? 1 menos isso vai dar praticamente 1. Então, para eletrólitos fracos, essa expressão ela é apresentada de forma simplificada assim, ó. K é igual a alfa ao quadrado vezes a molaridade. De modo que, o que eu posso dizer aqui, que é o que Arrhenius e Oswald, consequentemente, né, nos mostra? Que, veja, se isso é uma constante, quanto mais ionizado, quanto menor for a concentração, mais ionizado, maior vai ser o grau de ionização dessa espécie. Ou seja, a concentração e o grau de ionização são grandezas inversamente proporcionais. O que significa que, quanto mais eu diluir, quanto menor for a concentração, mais esse equilíbrio se desloca para a direita. Mais ionizado está o meu ácido. Correto? E aí, é por isso que voltando aqui ao nossa figura, é por isso que eu tenho esse comportamento aqui de condutividade por concentração. Ó. À medida que um ácido fraco vai sendo diluído, ó, 10 a menos 7, a condutividade dele é igual à do ácido clorídrico, praticamente. Ó. Pertinho. Vocês conseguem enxergar aí? Deixa eu ver se tem algum jeito de melhorar isso. Então vejam, né? Se eu tenho uma concentração 10 a menos 2, em relação a 10 a menos 7, 10 a menos 2 é uma concentração alta. A condutividade é baixa, por quê? Porque o grau de ionização vai ser baixo. Se a concentração for alta, o grau de ionização será baixo. Por quê? São grandezas inversamente proporcionais à constante. Né? Então, é o que está aqui. Ó. Quando eu comparo 10 a menos 2 com 10 a menos 7 para um ácido ou uma base fracos, em 10 a menos 2 a condutividade é nula. Por quê? Porque a ionização é praticamente nenhuma. Significa que a espécie está toda na forma do quê? Da molécula. Certo? Quando... Vamos ver se mostra os dois ao mesmo tempo aqui. Peraí. Quando a concentração diminui, certo? Veja. Quando a concentração diminui,
o grau de ionização aumenta, o que significa que esse equilíbrio está se deslocando para a direita e, consequentemente, a condutividade aumenta. Perfeito? Então, essas relações, né, são as contribuições dadas por Arrhenius para esse nosso estudo dos eletrólitos fracos, principalmente, né, que são os ácidos e as bases fracos. Né? Vejam, Arrhenius não, aqueles autores que contribuem para aquele artigo que eu mandei para vocês, aqueles que aplicam esses conceitos nas fermentações, nos processos bioquímicos, né, eles percebem bem isso aqui quando, antes de falar em pH e escala de pH, né, que é algo mais recente, né, se falava em concentração de H+, apenas. Então, qual era o problema que eles sentiam, né, antes dessas teorias todas apresentadas por Arrhenius? Né? A questão é a seguinte, veja, se eu tenho, por exemplo, HCl na concentração de 0,1 mol por litro, né, e eu tenho ácido acético, ou um outro ácido fraco qualquer, na mesma concentração, então a minha concentração analítica é a mesma. Certo? Mas a concentração total de íons é totalmente diferente. Quer dizer, a acidez total, se eu fizer uma titulação desse ácido, ou uma titulação deste ácido, a acidez total que eu vou encontrar, nominal, é a mesma. Eu vou gastar o mesmo volume de um hidróxido de sódio de concentração 0,1, por exemplo, eu vou gastar o mesmo volume. Por quê? Porque a concentração total é a mesma. Mas a concentração parcial é muito diferente. Por quê? Porque o HCl ele vai estar praticamente 100% dissociado na forma de H+Cl-. Então, a gente considera o quê? Que se eu tenho 0,1 mol por litro de HCl, no início eu não teria nada, que se ele tiver concentrado na ausência de água, né? Se eu colocar na presença de água, eu tenho a ionização, e a ionização é praticamente total. Ou seja, eu vou ter isso aqui, ó. De modo que praticamente nem teria um equilíbrio, né? Porque isso aqui não é equilíbrio, ó. 0,1. Né? Se todo 0,1 for convertido, não vai sobrar nada aqui, né? Eu teria só os produtos aqui. Aí eu não teria um equilíbrio, né? Acontece que a gente considera, mas na realidade isso aqui não é 100%, né? É em torno de 92%. Mas já no caso do ácido acético, muito pelo contrário, né? Se eu tenho, no início, 0,1 mol por litro da molécula, do composto molecular, eu não tenho nada dos produtos. Quando eu tenho a ionização, uma parte disso se ioniza e forma produto. Mas eu tenho aqui no equilíbrio uma grande maioria, né? Essa subtração aqui, tanto que a gente muitas vezes despreza esse X aqui, né? Porque a gente considera que é praticamente a mesma, 0,1, né? Ou seja, o que formou de produto é muito pequeno em relação ao que eu tinha no início. É justamente aquela relação, né? O Ka é igual a alfa ao quadrado vezes a molaridade. Quer dizer, o Ka desse aqui é da ordem de 10 a menos 5. É 1,7, uma coisa assim, vezes 10 a menos 5. Certo? Então, para cada concentração que eu tiver, eu tenho um grau de ionização aqui. Quer dizer, se a concentração for 0,1, eu tenho um valor de alfa aqui que vai ser muito, muito, muito pequeno, porque a concentração é alta. Porque esse produto tem que dar 10 a menos 5, ó. Correto? Você pode fazer a conta rapidinho aqui, ó. Seria a raiz quadrada de 1,7 vezes 10 a menos 6. Né?
vai dar alguma coisa de 10 a menos 3, que é um alfa, né, bastante pequeno. Quanto que, só para de curiosidade, quanto que daria o meu grau de ionização aqui? Peraí. Seria, ó, 1,7 exponencial menos 5 dividido por 0,1 raiz. Ó, 0,013 vezes 100 me dá um alfa de 1,3%. Ou seja, 1,3 moléculas de ácido acético em cada 100 é convertido em H+ e acetato. Certo? Agora, obviamente que se essa concentração diminuir, se ela passar para 0,01, eu diminui 10 vezes, ó. Tá? Muda aqui e faz a conta. O que vai acontecer? Eu vou ter uma alteração significativa. Vamos lá, ó. 1,7 exponencial menos 3. Deu 0,041, professor. 0,041 vezes 100. 4,12. 4,11. Ou seja, pessoal, se eu diluo 10 vezes, meu alfa aumenta de 1 para 4. Ó, e assim sucessivamente. Correto? Obviamente que, se eu diminuir aqui, esse x começa a aumentar, esse também. E aí a minha condutividade aumenta. É aquele comportamento daquele gráfico que nós vimos lá que é uma subida, assim, né? Condutividade por concentração. Ok? De modo que a contribuição, como eu disse no início, né, de arrênios, ela continua extremamente importante. Certo? Veja, pessoal, veja bem, se essa concentração aqui em vários momentos aí, no caso da indústria, né, na produção de uma série de substâncias químicas, esse controle é importante, né? Eu preciso de alguma forma trabalhar de uma maneira rápida e prática. Por quê? Porque, veja, se eu calcular a concentração de H+ aqui, tranquilo. Mas e aqui? Quanto que dá? Quanto que é o X aqui? Para, por exemplo, uma solução 0,1. Né? Quanto que dá esse X? Seria 1,7 exponencial menos 5 vezes 0,1 raiz. Ó, 1,3 vezes 10 a menos 3. Isso para 0,1, hein? Ó, 1,3 vezes 10 a menos 3. Certo? 1,3 vezes 10 a menos 3, 1,3. E assim vai. Né? Então, no equilíbrio, eu teria isso aqui, ó. Muito bem. Muito bem. Trabalhar com valores pequenos e, além do que, uma potência negativa, porque senão eu teria que fazer isso aqui, né? X igual a 0,0013, que é um número pequeno, ou uma potência negativa se eu colocar em notação científica, né? Potência de 10. Isso gera uma grande quantidade de confusões ou de dificuldades no tratamento diário, né? Desse dado em diferentes meios, né? E é por isso que se faz necessário, né, a conversão desses valores pequenos em valores que sejam valores inteiros. E aí que surge a contribuição, né, de Sorensen. Sorensen foi quem propôs, né, o uso da escala logarítmica para converter uma potência negativa, e aí uma escala logarítmica, no caso menos log, para que o resultado fosse positivo. E aí ele propõe o uso do conceito do pH. Lembrando que pH, né, o índice P de H, né, corresponde a quem?
a função negativa logarítmica da concentração do H+. Bom, ele chamou isso lá atrás de potencial hidrogeniônico, né? É muito importante que hoje, pessoal, com o avanço todo da eletroanalítica, a gente tome muito cuidado com o termo P potencial. Porque, na verdade, como vocês vão ver aqui, não existe só P de H+. Eu posso expressar o P da concentração de bário, por exemplo, no equilíbrio. Então, P de Ba seria menos log da concentração de Ba. Eu posso expressar P da concentração de um metal no equilíbrio de um complexo. Então, um complexo cobre EDTA, eu posso expressar lá o P de Cu. Né? Então, não é exatamente um potencial do íon cobre. Não é um potencial em volts. Na verdade, é menos log da concentração. Então, é importante, a gente usa o termo potencial hidrogeniônico, né? Que foi a tradução que Sorensen deu, né, para pH. Mas muita atenção, porque não confunda P, do que ele chamou de potencial, com um potencial em volts de uma espécie, né, numa solução eletrolítica, numa célula, por exemplo. São coisas muito diferentes. P é apenas a função P. O que é a função P? É função log, tá? Muito bem, então, vamos lá. Como vocês devem ter visto lá no artiguinho, né? Para uma solução de água pura, né? Se tem o valor pela condutividade da constante do equilíbrio, e através do tratamento daquele equilíbrio, a gente tem a definição do que é o chamado produto iônico da água. Da onde que sai essa expressão do produto iônico da água? Do que a gente chama de autoionização da água, que seria essa expressão aqui. Né? 1 mol de água reagindo com 1 mol de água, formando 1 mol do íon hidrônio, mais 1 mol de íons hidroxila. Em geral, a gente resume essa expressão a simplesmente esta. Ou seja, então, seriam equações equivalentes. Ok? Bom, tanto numa quanto noutra, a expressão que eu teria aqui da relação entre a concentração de produtos e reagentes seria a minha constante termodinâmica Ka. Certo? No caso, né, de eu usar essa expressão em azul aqui, o meu Ka ficaria de que forma? Ficaria H3O+, que é o íon hidrônio, vezes OH-, sobre água ao quadrado. Se eu usar essa outra expressão aqui em vermelho, ficaria assim, Ka igual a H+, certo? E no fim nós vamos ter um resultado como sendo igual para os dois. Você fala, pô, mas isso aqui não vai interferir? Não, não vai interferir. Porque na realidade o que acontece? Né? Esse equilíbrio, quando eu tenho água pura, né, esse equilíbrio, na realidade, ele está, para representar de forma mais adequada, ele está assim, ó. Ou seja, a quantidade de H+, e OH-, ou H3O+, ou OH-, como queira, é muito pequena em relação à quantidade de água. Né? Se você, fazendo uma conta rápida, se você tiver como recipiente onde você vai fazer sua análise um volume de 1 litro de água, certo? Qual seria a diminuição nessa quantidade em função da formação dos íons? Faz uma conta rápida, ó.
Se eu pegar 1 litro d'água, considerando que a densidade é 1, eu tenho 1 quilo de água. 1 quilo, um pouquinho, são 1000 gramas. 1000 gramas, pessoal, considerando que 1 mol de água são 18 gramas, né? Se eu tiver 1000 gramas, eu tenho X. Quanto que dá o X aqui? É aproximadamente 55,5 mols. Então, 1 litro de água corresponde a aproximadamente 55,5 mols de água. Certo? Quando eu faço a determinação da condutividade e relaciono com as concentrações, esses valores aqui são da ordem de quanto? São da ordem de 10 a menos 7. Ou seja, o que é 10 a menos 7 perto desse 55 aqui? Se você quiser uma porcentagem, falar, 55 é 100, 10 a menos 7 é X, você vai ver quanto que é isso aqui em termos percentuais. Mas, enfim, se eu subtrair 55,5 menos 10 a menos 7, como é que eu faço essa conta aqui, pessoal? 55,5 menos 10 a menos 7. Seria assim, né? 55,5. Aí eu vou botar um monte de zero aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso que é 1 vezes 10 a menos 7, certo? Ou seja, quanto que dá essa subtração? Eu vou até 55,54. Na verdade, se eu subtrair aqui, né? Dá 55, 49. 49,9999999, certo? Isso. Então, o que a gente vai considerar? Que isso aqui praticamente não se altera à medida que a água se auto-ioniza. Perfeito? E daí é que surge, então, a expressão que a gente está acostumado a chamar de KW, né, o K da água, simplesmente como sendo o quê? O produto das espécies em solução. Quer dizer, a gente considera então que isso aqui não se altera, ou seja, é constante, né? Porque essa subtração praticamente não, né, dá o mesmo resultado, né? Então, a partir daqui, e sabendo que esse valor a uma temperatura de 25 graus Celsius é da ordem de 1 vezes 10 a menos 14, né? Eu tenho uma relação entre para cada concentração de H+ presente, eu vou ter um valor inversamente proporcional, porque novamente, né, se o produto é uma constante, à medida que um aumenta, o outro diminui, e vice-versa. Mas eu posso prever, então, para cada valor de H+, quanto de H- eu vou ter. De modo que aqueles valores negativos são muito comuns, porque olha aqui, veja, se o KW é 10 a menos 14, qual é o valor de H+, que multiplicado por OH-, se eu tiver água pura, né, vai me 10 dar a menos 7. É justamente o 10 a menos 7. Né? E quando eu tenho essa situação, eu tenho concentrações iguais das espécies aqui de H+ e OH-, é o que a gente chama de uma solução que está neutra. Né? Mas de qualquer modo, pessoal, trabalhar com valores em escala, né, de 10, na base 10, valores muito pequenos, isso provoca ou pode provocar, né, uma série de confusões e acabar provocando erros, né, de cálculos e conduções de processo. Foi daí que, aproveitando toda essa característica aqui, o Sorensen se propõe a escala de pH que nós conhecemos bem hoje. Né? O que o Sorensen diz? Ele diz o seguinte, veja, vamos lá. Aproveitando isso aqui, se eu sei que KW é igual a concentração de H+ vezes OH-, né? Se o KW é 1 vezes 10 a menos 14, então numa solução de água pura eu teria essa igualdade aqui.
Mas veja, pessoal, vamos considerar o seguinte. Vamos considerar que eu comece agora a acrescentar ao meu recipiente, onde eu tinha só água, uma espécie ácida. Certo? Quer dizer, se eu colocar uma espécie ácida qualquer, a tendência é que essa concentração comece a aumentar. Correto? Então, sabendo que o produto é uma constante, se eu elevar essa concentração de 10 a menos 7 para, por exemplo, 10 a menos 5, significa que eu acrescentei ácido de quanto? 10 a menos 2, né? Certo? O que vai acontecer com a concentração de OH-? Como é um produto, né? Eu vou ter aqui 10 a menos 9, ela começa a diminuir. Certo? E assim vai. Se eu tiver uma concentração de 10 a menos 3, né? OH- cai para 10 a menos 11. Se eu tiver uma solução de ácido 10 a menos 2, né? 10 a menos 12. 10 elevado a 0, se for 1 aqui vai ser quanto? 10 a menos 14. E vice-versa, né? Eu poderia ter o contrário também. Eu poderia ter o quê? Um aumento no OH- e uma diminuição no H+. Quer dizer, se o OH- fosse para 10 a menos 6, H+ iria para quanto? 10 a menos 8. Se eu aumentasse o OH- para 10 a menos 4, H+, 10 a menos 10. e assim vai, né? Quer dizer, à medida que um aumenta, o outro diminui. Certo, pessoal? Então, veja, isso, na verdade, eu posso converter isso numa escala, né? Escala de concentração de H+. Ela vai variar infinitamente, mas eu posso estabelecer um limite aqui, ó. Se a constante é 10 a menos 14, o maior valor que eu vou colocar aqui seria 10 elevado a 0, e o menor valor seria quanto? Quer dizer, se eu aumentar aqui até 10 elevado a 0, aqui vai diminuir até quanto? 10 a menos 14, certo? Então a escala de H+ varia. Vai variar aqui. Se eu criar uma escala de 10 elevado a 0, aliás, de 10 a menos 14, que seria menor, até 10 elevado a 0. Se eu fizer isso para o OH-, ela vai mudar de 10 elevado a 0 a 10 a menos 14. Ou seja, há uma correlação, né? Uma vez que o produto disso por isso tem que dar quanto? Tem que dar 10 a menos 14. Então, 10 elevado a menos 14 vezes 10 elevado a 0, 10 a menos 14. Né? Se aqui for 10 elevado a menos 7, aqui também vai ter uma correlação. Se o produto é 10 a menos 14, né? Se a concentração de H+ for 10 a menos 3, né? A de OH-, 11. uma vez que o produto tem que ser, né? Se a concentração de H+ é 10 a menos 9, né? OH-, 10 a menos 5. Mas, de qualquer modo, pessoal, o que se concluía? Que isso era era risco de possibilidade de erros na aplicação, né, dos estudos em outras áreas, principalmente, não na química, né? E é a partir daí que o Solens faz a proposta de converter uma escala de números pequenos, né, números negativos, potências negativas, numa escala de números inteiros e positivos. E aí ele propõe justamente a função P. Ao invés de trabalhar com H+, ele propõe trabalhar então com quem? Com o P de H. Ao invés de OH-, com P de OH. E quem seria P de H e P de OH? Né? P de H
seria menos log da concentração de H+, assim como P de OH menos log da concentração de OH-. De modo que essa escala aqui ficaria como? Não é? Um valor de H+ de 10 a menos 14 teria um pH de 14. Uma concentração de 10 elevado a 0, 0. 10 a menos 7, 7. Aí uma solução de H+ 10 a menos 9, pH 9. 10 a menos 3. De modo que há uma correlação também aqui, ó, porque veja, qual é o pOH de uma solução 10 a menos 5? Sim. É 5. Qual é o pOH de uma solução 10 elevado a 0? 0. É 0. Ou seja, há uma correlação direta entre todas essas escalas aqui, certo? De modo que o produto de H+ vezes OH- é 10 a menos 14, e a soma de pH com pOH, né, dá sempre o quê? Dá sempre 14. Né? Então, pessoal, veja, o que nós devemos, né, lembrar e sempre estar atentos, né? É que, na verdade, essa expressão de pH e pOH, como envolve a função logarítmica, ela introduz um cálculo matemático um pouquinho mais sofisticado, elaborado, mas não é nada também complexo. Vocês têm que concordar comigo que, né, é uma função simples até, né? O que acontece é que às vezes você tem que trabalhar com essa função logarítmica, ou fazer um antilogaritmo, ou um logaritmo de um valor que não é uma potência. Por exemplo, eu fiz contas fáceis aqui, né? 1 vezes 10 a menos 5 é fácil, né? E se fosse 1,32 vezes 10 a menos 5? Aí já, né, não é tão direto assim, né? Se fosse, por exemplo, uma concentração aqui de 2 vezes 10 a menos 4, né? Quanto seria o pH? Né? Uma solução 10 a menos 4 é 4, mas e 2 vezes 10 a menos 4? Né? Quer dizer, aí eu preciso daquela tabela de valores de logaritmo, ou usar a calculadora aqui para fazer o 3,9. Então. 3,7. Dá um pouquinho mais de trabalho. Mas, de qualquer modo, como eu disse, não é algo, né, que realmente demande aí muito desgaste de... Aí pode aplicar propriedade logaritmo também, né? Se não tiver a calculadora e resolver, né? Você dá um trabalhinho, mas resolve. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, pessoal, para a gente finalizar aqui, eu gostaria de reforçar para quem ainda não conseguiu dar uma olhadinha naquele artigo que eu encaminhei na semana passada, faça um esforcinho aqui, dê uma olhada, porque ele é muito elucidador de como essa questão da criação dessa escala evoluiu e da importância dela. Porque veja bem, ó, quais são as críticas que a escala de pH de Sorensen recebeu e que por muito tempo, né, ela foi negligenciada, né? Só depois da década de 60 que realmente se assumiu como sendo uma escala realmente importante. Veja, ó, uma solução 10 elevado a 0 de um ácido, ela teria uma concentração, pensa num ácido forte, para ficar fácil aqui, aqui não está aqui, mas o HCl que eu falei para vocês lá. Uma solução de HCl, para ter uma concentração de H+, 10 elevado a 0, qual seria a concentração do HCl? Seria um HCl em concentração 1 mol por litro, né? Certo? Se eu tenho uma solução de H+, de concentração 10 elevado a 0, né? Ou seja, uma solução de pH 0, né? Qual é a concentração do ácido para me dar esse pH 0? Se eu pensar num ácido clorídrico, que é um ácido forte, está 100% ionizado, né? Se a concentração de H+ é 10 elevado a 0,
Como é que é mesmo? Vocês se lembram das propriedades lá? Ó? 10 elevado a zero é igual a quanto? 1, prof. É 1, né? Ou seja, a solução teria uma concentração igual a 1 também, né? Uma concentração de HCl 1 é fácil de se obter. Por quê? Porque o HCl, o comercial, qual que é a concentração dele? É em torno de 12, né? Um ácido comercial é 12 mol por litro. Certo? Acontece que a 12 mol por litro, ele está ionizado? Não. Ele vai estar totalmente na forma de molécula HCl. Ele começa a formar H mais Cl menos à medida que você começa a diminuir ou diluir. Você começa a colocar água. É o que a gente explicou agora há pouco ali na lei de diluição de Oswald. Mas veja, tudo bem, eu quero diluir, mas eu não poderia ter uma solução, por exemplo, 2 molar? Se eu quiser diluir, por exemplo, ou 4 molar, a partir da concentrada? Sim, né? Se eu tiver 1 litro 12 molar e quero produzir ácido 4 molar, que volume eu vou pegar para produzir 500 ml, por exemplo? Né? 3. Sim, M1V1, M2V2, né? Quer dizer, eu posso então ter um ácido 2 mols por litro? Posso, é muito comum no laboratório. Acontece o seguinte, por essa escala aqui, qual seria o pH de uma solução 2 mols por litro? Ele é negativo. 10 a menos 2. Exatamente. Então, essa era a crítica que o Sorensen recebia, né? Essa escala, ela termina aqui? Não. Ela continua, na verdade, né? Ela pode ser continuada. Certo? E realmente, né, se a solução, se eu tiver um HCl 1,5 mol por litro, qual que é o pH? Se ele for 3 mols por litro, qual que é o pH? É tudo negativo. Acontece, pessoal, que como a gente já comentou nas aulas anteriores, quando nós falamos de atividade, que é a concentração real, o que nós vimos? Que à medida que as concentrações dos eletrólitos, principalmente os fortes, que é esse caso aqui, começa a aumentar, eu começo a ter um desvio na condutividade muito grande. Lembra? O efeito eletroforético, que é aí que entra toda a discussão de Debye-Hückel. De modo que, para fins de análise química, ou de síntese química, ou de qualquer processo químico que você utilize esses eletrólitos fortes, o ideal é que você não trabalhe com concentrações elevadas. Por quê? Porque o comportamento foge totalmente de tudo o que a gente conhece da termodinâmica. E aí, a escala de Sorensen passa a ser interessante. Porque nessa faixa de 0 a 10 a menos 14, o comportamento é tranquilo. Aliás, o 0 já não é muito bom, não. O ideal é de 10 a menos 2 para baixo. Né? Então, eletrólitos fortes, concentrações abaixo de 0,01. 0,1 ainda vai. Tá? Nunca trabalhar com 1. Perfeito? Então, assim, o artigo é interessante para vocês entenderem que as coisas hoje estão bem estabelecidas, todo mundo aceita a tabela, a escala, trabalha com ela. Hoje nós temos os pH-metros, né, os aparelhos que medem de forma direta ali, com eletrodo de vidro. É uma facilidade, mas a situação para chegar a isso passou por uma série de percalços aí, e é interessante a gente saber disso, porque isso demonstra, valoriza o trabalho do Arrhenius. A gente às vezes escuta alguns colegas desfazendo da teoria de Arrhenius, né? Como se ela não fosse importante, e ela é muito importante. Às vezes, não desfazendo, mas falando de uma forma assim, não muito, sei lá, um pouco negativa talvez, assim, ou sem dar a devida importância, eu diria. Né? E não, a escala é extremamente útil, funciona. Os instrumentos eletrônicos hoje trabalham de forma bastante precisa, né? E isso proporcionou à indústria química, à indústria alimentícia, à indústria de medicamentos, à indústria em geral de
de plásticos, polímeros, enfim, um avanço muito, muito grande, certo? Então, na próxima aula, para a semana que vem, nós vamos, deixa eu mudar aqui um pouquinho só. É o seguinte, para a próxima aula, então, eu vou trazer para vocês aqui alguns exercícios para a gente recordar aqui como é que a gente trata, né, essas espécies que são os eletrólitos fracos, os ácidos fracos, as bases fracas, e principalmente aqueles equilíbrios que a gente está muito acostumado a falar de ácido acético, ácido sulfídrico, ácido nitroso, mas a gente tem as bases fracas, principalmente derivadas do nitrogênio, né? As bases nitrogenadas, as aminas, e aí a gente precisa estar acostumado a usar esse material nos nossos cálculos de concentração de pH, pOH e assim por diante, para usar isso, para depois falar sobre as hidrólises e os tampões, ok? Então, na próxima semana, eu vou trazer aqui alguns exercícios para a gente discutir e a gente resolver juntos e tirar algumas dúvidas a esse respeito. Bom?